pouco antes, acho que 2008, através do Lino Roca, né, o diretor do Grupo Seta, né, um dos criadores do Grupo Seta de Nova Iguaçu, ele vinha comentando, né, para participar desse movimento do festival que aconteceu em Caxias, na cidade de Caxias. Naquele momento, esse nome rede ainda não estava muito em uso, né? E foi se constituindo ao longo desse tempo esse termo rede. Participaram nesse início aí 8 a 10 grupos. Com muita felicidade estamos aqui inovando e criando uma nova relação de fazer teatral no estado do Rio de Janeiro, quiçá no Brasil. Essa função de rede que faz esse agrupamento de grupos estarem juntos, fazendo troca, intercâmbios e viabilizando produções conjuntas. Em 2016, esse segundo momento, né, o início desse segundo momento, onde o festival vira mostra, onde a rede se constitui, se fortalece ainda mais, né? A gente vê nos últimos festivais surgir a logo da Rede Baixada em Cena, surgir o uso do termo cada vez mais frequente, cada vez mais compreendido pelos próprios participantes, pelos integrantes dos grupos. Nos interessou muito, né, a proposta da rede, que é unir também todos os grupos teatrais para que a gente possa guerrilhar juntos, né? Eu acredito que nós temos muitos irmãos de armas e a gente tem esse objetivo de não só ser importante aqui, mas também ter uma importância lá fora, que a gente possa ser visto. E mais de um grupo, né? Sempre é bom a gente se unir para que a gente possa falar sobre as nossas dificuldades, que a rede tem a nossa dificuldade, cada grupo tem a sua dificuldade, então é legal a gente se unir para isso. Eu vejo na rede uma importância fundamental dentro desse território, principalmente porque eu não sou daqui, eu sou da Bahia, de uma pequena cidade chamada Conceição de Jacuípe. Sair de um território para outro território que também carece muito de equipamentos culturais, de políticas públicas de cultura, de ver pessoas de grande talento, de grande potencial, sem espaços, sem reconhecimento, sem investimento para que possam levar o seu trabalho à frente, também para que possam enriquecer o desenvolvimento cultural da região, é assim, muito dolorido. E ver que a rede, né, essa mobilização de coletivos independentes, sem patrocínio, uma possibilidade para que a região possa se voltar mais para o desenvolvimento teatral. É de extrema importância participar da Rede Baixada em Cena, com o principal objetivo de fortalecimento mesmo das ações, continuar afirmando que existem grupos na Baixada Fluminense realizando ao seu modo, com ou sem patrocínio, mas sempre resistindo também a essa falta de investimento. Fortalecer a ideia de grupo, de estar dialogando com os grupos, é a melhor forma de sustentabilidade e de manutenção das ideias artísticas, né? E aí quando a gente sabe que a gente está em rede, que está junto, é mais fácil de poder continuar a caminhada. E isso é uma coisa que a rede propicia para a gente. A rede é sempre uma construção. E a gente se desconstrói, reconstrói, de acordo com as demandas, de acordo com aquilo que é preciso falar, de acordo com o que a gente está passando no momento. E a gente vai entrando num lugar que é o lugar do ser sincero. Que eu posso olhar para o meu irmão, de uma outra companhia, e virar para ele e falar assim: eu não estou disputando contigo uma pauta de teatro. Eu não estou disputando contigo uma plateia cheia. Eu não estou disputando contigo marketing. Eu estou somando com você uma pauta de teatro. Eu estou somando com você uma plateia. Eu estou somando com você a sua visibilidade, sua divulgação, seu crescimento. Sai desse âmbito de disputa. Sai desse âmbito de que é preciso derrubar um para que o outro cresça. A criação da rede é justamente para isso. Em comum, todos os grupos enfrentavam as mesmas problemáticas. Então a gente pensou, nessa união a gente consegue se ajudar, trocar informações, trocar logística, ver a forma também que os outros grupos se encontram para se manter. Então isso foi perfeito, né? A ideia de criação da rede. Nesse sentido a gente consegue trocar ideia, trocar experiências
e ainda assim se ajudar e fortalecer em ações, em oficinas e bate-papos também. Cada grupo tem as suas ações, as suas atividades. Alguns desses grupos estão em cartaz com algumas coisas, com alguns espetáculos, e a gente se reúne para fazer ocupações, mostras e também para enfrentar algumas questões, para reivindicar algumas melhorias para os coletivos. Trabalhar em rede é muito importante, porque esses coletivos, eles ganham visibilidade quebrando essas territorialidades geográficas. Então, mesmo quem não tem, por um motivo ou outro, coragem de vir à Baixada Fluminense, pesquisam nos processos em rede, colaborativos, vem a existência deles, né? E como um dos meninos disse aqui, é importante a gente estar na Baixada, fazer teatro na Baixada, falar na Baixada, mas também quebrar essas fronteiras. Extra, extra! Grande epidemia de... Por favor! Esses vendedores de jornais estão me deixando louco! Mas, bandido, o que você tem? É muito trabalho? Não! Muitas contas? Não! São muitas doenças? Sim! A peste bubônica! Você tem a peste bubônica? Não, eu não! A peste bubônica na África do Sul! Ah! Eu sou o culpado! Eu acho que a rede nos coloca num lugar de como deixar de ser. Como fazer com que eles compreendam que nós somos potenciais colaboradores econômicos para a economia do município, para a economia do Rio de Janeiro. Como a gente faz para poder sair da invisibilidade e dizer, este lugar me pertence, eu sento aqui e eu fico à vontade nesse lugar e esse lugar é meu, ninguém vai me tirar. Habilidades artísticas, todos nós somos capazes de elaborar, de desenvolver, de colocar em circuito, né? Mas a gente tem uma formação educacional política que não dá muito espaço para isso. Então, a importância desses grupos é muito no sentido de desenvolver essas habilidades que muitas vezes são esquecidas ou nem são vistas mesmo pelos municípios, né? Pela forma como os municípios tratam a cultura e a importância da arte. É possível fazer mesmo isso e de que é possível você se tornar um ator, um agente, um participante ativo dessas transformações. É nesse sentido que eu vejo a importância desses grupos. Eu acho que eu sou a prova viva que é possível, mesmo com toda a diversidade, produzir, criar, ter orgulho daquele lugar, daquele território que você habita e pertence. Tem esse lugar de enfrentamento político, na verdade, né? Que é o que a gente está fazendo o tempo inteiro. Num lugar, há muitas discussões sobre como se produzir nos tempos de crise. Né? A gente às vezes uns fóruns assim sobre isso. Quando na verdade, pra gente essa pauta já é tão dada e tão, sabe, que não se, pra mim não se entra mais nesse âmbito. Porque quando foi que não foi tempo de crise pra gente? Quando foi que a gente não passou por essa dificuldade? Sempre foi. Quando ele bota o meu nome, Débora, horrível, cabelo de bate-bola, bucha dos infernos, tal. Mas eu já era capa de revista, tá? Eu lembro assim, eu sei que eu era bem pequenininho, porque eu lembro que o chão era uma manta que eu tinha de criança. E a gente jogava água no barranco pra escorregar. E a gente escorregava, pegava água e escorregava. É sério? Cara. Tô falando. Na verdade, o meu interesse sobre o teatro da Baixada, ele veio lá da graduação em produção cultural, que eu, lá em 2006, quando concluí, eu já falava um trecho sobre o teatro da Baixada. Mas isso sempre me incomodou, assim, a gente via pouco registro, e não digo só acadêmico, mas assim, registros mesmo sobre o teatro da Baixada Fluminense. E pelo que eu ouvia, né, e conhecia dos relatos, né, das pessoas, é um teatro que era muito, e que sempre foi muito ativo, né, no território da Baixada Fluminense. Mas o povo não se afasta da arte e da cultura. Uma das paixões da sociedade iguaçuana é o teatro, que vemos encenado com graça e originalidade por artistas amadores locais. A peça de Pedro Bloch está sendo interpretada por universitários. E são muitas as obras levadas por esses artistas que poderão um dia se projetarem no cenário nacional. Também aqui se cultivam com muito amor a música, o balé, o teatro infantil. Eu falo muito do teatro da Baixada, o teatro que surge da Baixada, através dos artistas que foram formados também através de redes. Não redes formais como a Rede Baixada em Cena, mas redes informais
que foram sendo criadas através das ações que já aconteciam também no território, né? O estudo mostra que aumentou o número de grupos da Baixada, inclusive depois foram criados editais especificamente para grupos de teatro da Baixada, o que também é um avanço, né, nas políticas públicas para a cultura no Estado, enfim, e que vão, de certa forma, também mostrar essa importância da rede no território. Tudo isso fortalece o teatro que é feito na periferia, porque realmente a gente está num lugar que é periferia desse centro, né, do Rio, né? A gente falando de teatro, a gente vai falar de 2 núcleos principais no Brasil, Rio e São Paulo. Então a gente está próximo do Rio, mas a gente não está na capital. Então a gente tem esse movimento que também é muito interessante, esse movimento de ir para fora, de mostrar o trabalho, de gerar essa visibilidade, mas que essa visibilidade retorne para dentro, que essa visibilidade também transforme essas estruturas ou esse sistema de produção teatral da Baixada Fluminense. Eu acho que esse é um grande desafio para a rede. Na Baixada se faz arte de qualidade, como se faz arte de qualidade em qualquer lugar, desde que se dispõe um mecanismo para isso, né? Aparelhos e mecanismo para isso. E a gente vem pleiteando espaços além dos nossos muros, né? Além da gente tentar batalhar pelo fazer artístico na Baixada, também que a questão da rede é bacana, por a gente também estar batalhando por espaços além muros, né? Quer sejam em festivais, quer sejam em outros aparelhos artísticos fora da nossa região. Aí vocês concorreram ao Prêmio Shell e ganharam o Prêmio de Inovação, foi isso? Na categoria Inovação recebemos o Prêmio Shell 2017. Foi uma conquista incrível, muito bacana para todos nós. Prêmio Shell de categoria Inovação pela ideia de conseguir conjugar diversos grupos numa ação de valorização do fazer teatral de uma região. Nós somos únicos e pioneiros nessa ação no estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza que foi um divisor de águas para nós da Baixada Fluminense, porque até então ninguém conhecia, ninguém dava tanto valor aos artistas da Baixada e nós também não conhecíamos os grupos que aqui trabalhavam. Foi um gás imenso, né? Eu acredito, para todos os grupos que integram a rede. É porque a gente também, ao longo dos anos de existência da rede, a gente sempre brigou por visibilidade, né? Tirar a Baixada da invisibilidade. E quando a gente recebe um prêmio como esse, nacional, de reconhecimento de tal importância, para a gente foi um dos objetivos atingidos, né? É que olhassem para a Baixada Fluminense, que olhassem para os grupos que atuam aqui, né? Foi muito gratificante. A partir desse ano, de 2017, a gente começa a ver nessas premiações que eram um pouco, quase que inacessíveis, né, para os grupos de teatro da Baixada, a gente começa a ver um movimento de indicação, de premiação desses grupos de teatro da Baixada. A gente já viu, por exemplo, atores da Baixada indicados no prêmio do CBTIG, por exemplo, com o espetáculo infantil. O Leandro Santana, da Companhia Queimados em Cena, sendo indicado a melhor ator por fazer um espetáculo com o grupo da Baixada. Não gosto de política! Não gosto nem trato de política. Não há assunto que mais me repugne do que este que chamam atualmente política. Eu encaro como todo o povo a ver. Um ajuntamento de piratas mais ou menos diplomados que sobrevivem da miséria e da desgraça dos mais humildes. Nunca quereria tratar de semelhante assunto, mas minha obrigação moral leva-me a dizer algo, a fim de que não se pareça que há medo em tratar desta ou daquela questão. A rede, além de potencializar essas companhias ou esses coletivos, eu acho que uma grande ajuda foi a gente perceber o trabalho dos outros, né, dos nossos pares que estão em volta e que a gente, de alguma forma, focava num outro olhar para a capital, e aí a gente percebeu que a gente faz arte aqui, e arte de qualidade. Desde ontem, não como nada, estou engasgado no vazio por dentro. É muito difícil quando a natureza muda a ordem das coisas. Por quê, meu Deus? A natureza deve ser respeitada. Tanta gente ruim nesse mundo. Perdão, Senhor. Não devia nem estar falando isso. Eu não desejo isso para ninguém. A minha vida agora não vai estar lá. Nunca mais.
Eu não quero voltar para casa nunca mais. Assim não é o certo. A natureza deve ser respeitada. A Rede Baixada em Cena é um legado para o fazer teatral no estado do Rio de Janeiro. É essa a nossa perspectiva do futuro. Já estamos pensando em ações de construção de formação, como seminários sobre a história do teatro periférico, tanto da Baixada Fluminense como da região metropolitana do Rio de Janeiro. A continuidade de nossas ações com as nossas mostras, tanto na região da Baixada como na metrópole e na capital do estado, o Rio de Janeiro. E a nossa divulgação através desse próprio documentário e de outras ações, levando a possibilidade de trabalhar coletivamente, solidariamente, uma nova possibilidade de estar junto no mundo contemporâneo. Quando fui convidado para participar do Rede Baixada em Cena, eu vi que ali era um pontapé novamente inicial para que nós dessemos início novamente ao nosso trabalho com o resgate social feito pelo Lino anos atrás, Celso Bussiaro, Roberto de Brito, Charles Cerdeira, que não deve ser esquecido nunca, Marco Merelli, Ediele Mendonça. Tem que levar esse legado não pode acabar com essa juventude que está aí presente, trabalhando e reforçando a arte da nossa Baixada Fluminense. Não posso deixar de citar, de lembrar, um momento assim, muito importante que foi na mostra que a gente realizou no Teatro Glaucio Gil, onde a gente fez uma homenagem ao Grupo Tal, ao Grupo de Caxias, que ganhou o Prêmio Molière lá em 1977 e que havia se apresentado ali no Teatro Glaucio Gil também. Então esse para mim foi um dos momentos assim, mais incríveis, um dos momentos mais emocionantes mesmo na história da rede para mim, porque foi esse encontro do passado com o presente. É importante olhar para frente, para o futuro, mas é importante também olhar para trás, reconhecer quem veio antes de nós, as pessoas que estavam ali, que meio que abriram esse caminho para que a gente pudesse caminhar ali. Eu estou na idade que a gente começa a pensar no sentido das coisas, sabe? E toda vez que está acontecendo alguma coisa comigo, eu paro, por que eu estou fazendo isso hoje? E aí, eu estou sentado nesse palco, porque é um palco importante para a região. É um palco que foi fundamental para o fazer teatral da Baixada Fluminense na década de 80, quando o Sesc nasce. Aqui se realizaram diversas mostras de teatro, nesse palco sagrado. A Rede Baixada, que carrega o nome da Baixada Fluminense, abrindo fronteiras em outros campos. Estamos na academia, temos aí a doutora Ana, que está abrindo uma linha de pesquisa para pensar a Rede Baixada, para registrar isso. Isso não é coisa pouca não, gente. E está 10 anos depois, aqui nesse palco, onde se reuniu muita gente antes da gente, que tentou fazer teatro nessa região. É uma honra e um dever de falar disso. Obrigado.